Muito bem-vindo para você que está assistindo ao vivo e bem-vindo quem está assistindo também gravado depois. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Fome emocional, o que está atrás do seu comer? Essa é uma questão que impacta diretamente a vida de muitas pessoas. Então eu trouxe hoje um olhar bem de como isso funciona no dia a dia, como costuma acontecer. E vocês podem ir comentando e tirando dúvidas também se tiverem, ok? Então deixa eu fazer uma pergunta. Você já comeu sem estar com fome de verdade? Já sentiu vontade de comer menos depois de já ter comido, já ter feito a refeição? Ou você já comeu e depois veio a culpa? Se você respondeu sim a uma dessas perguntas, realmente essa live aqui é para você, certo? Muitas vezes você engorda não só pelo que come, mas por como e por que você está comendo, tá? Porque o que ensinam desde cedo, né? A fazer dieta, a ter restrição, a ter controle, mas não se ensina o que está por trás do seu comportamento para comer, certo? O comportamento dita muitas coisas na nossa vida e também para a alimentação. Existem dois tipos de fome, a fome física e a fome emocional. Como que nós vamos então diferenciar essas duas fomes? Fome física, ela vem aos poucos, qualquer comida resolve, o corpo dá sinais, então ronca ali o estômago, tu sente aquele vazio e você come e depois se sente satisfeita, tá? Qualquer comida resolve, como que tu pode pensar? Ah, tô com uma fome. Tu comeria, por exemplo, agora ovo cozido? Uma coisa bem básica, mas que normalmente não se tem aquela vontade de comer? Se a resposta for sim, é porque sim, tu tá com fome. Agora aquela assim, eu tô com vontade de comer X coisa. Pode saber que daí não é fome, daí já é um comer emocional. Como é então a fome emocional? Ela vem de repente, ela tem uma vontade específica, que nem eu falei ali, né? Vontade de comer tal coisa. Vem com emoção, não resolve totalmente e vem a culpa depois. Então, assim, vontade de comer tal coisa. Tu vai ali e come, mas não passou, não era aquilo, tá? Então, aí vem um problema, porque tu tenta resolver a fome emocional com comida, mas comida não resolve a fome emocional, certo? Agora me diz se acontece contigo, por exemplo. O meu dia foi estressante, fiquei com vontade de comer doce. Tô com tédio, abre a geladeira várias vezes. Tá com ansiedade, acaba comendo sem perceber. À noite, tá sempre querendo beliscar. Isso é um padrão. Nem sempre é falta de controle, que tu pode aí ficar te culpando, né? Tô me sentindo culpada. Mas às vezes é tão inconsciente, tá tão automático que tu já criou um padrão. Mas no final eu vou falar como a gente pode desfazer esse padrão, tá? Eu tinha vontade de comer algo que não sabia o que era. Isso também. Parece um vazio. Tu quer preencher aquele vazio, né? E daí tu fica ali procurando. O que eu vou comer? Vou comer isso, vou comer aquilo. Tá? Então, identificar vai ser o primeiro passo. Mas depois eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. Agora vem o mais importante. Por que que isso acontece? Você sabe o que fazer, mas na hora você não consegue se controlar. Tem alguns motivos para essa fome emocional estar acontecendo. Motivo 1, o cérebro busca um alívio rápido, tá? O nosso cérebro ele é programado para evitar dor e buscar prazer. E a comida, principalmente alimentos mais calóricos ou doce, gera uma sensação imediata de alívio, porque ela libera dopamina. Então, quando você come, o seu cérebro sente aquilo como recompensa, ele se sente bem, ele tem um prazer, tem um bem-estar muito grande, tá? É como se fosse um respiro, um alívio no meio de um grande estresse, certo? Segundo fator que pode estar ocasionando, então, essa dor, esse comer emocional. Você aprendeu a associar comida com emoção.
E isso não começou agora, isso veio lá de trás. Uma, porque é natural que isso seja relacionado, porque quando tu era criança, era bebê, tava no colo da mãe, recebia leite ou do peito ou da mamadeira, tu tava recebendo junto amor, aconchego, carinho, bem-estar. Então é natural que tu recorra para a comida quando tu tá precisando de um bem-estar. Mas vem também de outros exemplos de coisas que não foram bem lidadas no meio do caminho. Por exemplo, uma criança que ganha um doce quando tá triste, tá? Quando ganha uma comida como recompensa. E também ter momentos felizes ligados à comida. Sem perceber, tu ensinou pro teu cérebro emoção igual a comida. E aí ele vai para essa busca de comida como recompensa, prazer e bem-estar. Outra coisa que pode estar acontecendo, uma rotina estressante e sobrecarregada, que a maioria das pessoas vive, e daí está cansada, sobrecarregada, sem tempo, com 1000 responsabilidades. E aí, sem perceber, a comida vira um dos únicos momentos de prazer ou de alívio do dia, certo? Outra coisa que pode estar acontecendo, falta de sono e desorganização. Quando você dorme mal ou está desorganizada na rotina ali do dia a dia, vai ter um aumento de fome, um aumento de vontade por doce e uma diminuição do controle, porque tu estás muito vulnerável, tá? Tá cansada, tá estressada, tá sem rotina, acaba que fazendo as coisas meio que aos trancos e barrancos do jeito que dá. Outra questão é o automatismo, tá? Que é o mais importante, então. Vira um comportamento automático. Por exemplo, chegou em casa, abre a geladeira. Sentou para ver TV, vai lá, pega alguma coisa para beliscar. Ficou ansiosa, procura comida. Nem pensa, só faz. Quando vê, já tá fazendo. Aí a importância de prestar atenção em ti e de ter a crítica dos atos, né, do que está fazendo. Então, assim, ó, muitas vezes não é uma falta de força de vontade. É um comportamento que foi aprendido junto com um cérebro que está buscando alívio. Então, se isso foi aprendido, isso também pode ser reprogramado. Essa é a boa notícia de hoje, tá bom? Como vamos, então, à solução? A solução, tu vai ter, assim, uma consciência, primeiro entender que isso tá acontecendo, para depois, então, bolar uma estratégia. Saber que as coisas não se resolvem só com a comida. Então, tu vai conseguir ficar mais no controle e mudar esse padrão que tu já aprendeu a fazer assim. O ciclo da fome emocional é um ciclo desgramado. Por quê? Primeiro vem a emoção, depois a vontade de comer, aí tu come e sente o alívio. Depois vem a culpa, vem a frustração e o ciclo se repete. Então, quando tu não quebra isso, tu fica presa e isso segue acontecendo. A solução prática, tu não precisa proibir, não é nunca comer algo fora ali da comida saudável, mas tu precisa ter consciência para poder fazer as tuas escolhas, para saber quando que tu vai querer sim comer algo que não tá no teu planejamento, não é de uma dieta saudável, porque isso é possível sim, é possível, é permitido e é necessário. Quem não precisa ou não quer de vez em quando comer algo que não seja o que está na dieta. Só não pode ser desenfreado, automático, sem controle e sem crítica. Aqui eu vou bater nessa tecla, que o principal é ter crítica, é saber escolher, é abrir a exceção quando tu quer, que tu escolheste abrir. Não porque ofereceram, porque tá ali ou porque tu não tem controle. É abrir uma exceção quando vale a pena, quando é um alimento que tu gosta, e não para tudo que te oferecem a toda hora. Faz muita diferença entre uma coisa e outra, tá bom? Não precisa se proibir, então tem que ter consciência. Como podemos fazer isso na prática? Primeiro passo, pausa antes de comer. Vai comer, para, pensa, pelo menos 1 minuto, tá? E aí tu vai te perguntar, essa fome é física ou essa fome é emocional? Tudo tu vai pensando com calma, tá? E aí tu vai identificar, tu tá com ansiedade, tá estressada, tá cansada, tá com tédio? O que tu tá sentindo? O que tá acontecendo ali naquele momento, tá? Próximo passo, tu pode buscar uma alternativa. Pegar água para tomar, respirar, fazer uma respiração bem calma, enche devagar e bastante os pulmões,
expira também devagar. Isso também ajuda a acalmar um estado de ansiedade e de fazer as coisas sem pensar. Tu pode também sair do ambiente que tu tá, sai pra pensar. Depois tu vê como é que vai fazer, tá? E também se distrair. Quando tu perceber assim, ó, tô no momento que não tá legal, acho que eu não vou conseguir controlar, vai fazer outra coisa, tá? Depois tu vê se tu vai fazer isso mesmo. Depois de tu sair, de tu ter pensado, de tu ter te distraído, ter tomado uma água e tu te acalmou e conseguiu pensar com calma, se ainda assim tu quiser comer aquele alimento, tá tudo certo, tá tudo bem, porque é uma escolha que tu tá fazendo, tá? Agora, se tu conseguir perceber, não é uma vontade extrema, não tô com fome, eu tô cansada, eu tô estressada, eu tô angustiada, aí tu vai pra fazer outra coisa, porque isso é o que vai te ajudar bastante, tá? Não fica pensando assim que tu é fraca, que tu é descontrolada. Tu só aprendeu a usar a comida como uma válvula de escape. Mas isso pode ser mudado com esses passos que eu passei aqui pra vocês, tá? Se tu conseguir entender isso, tu muda o jogo. Porque o emagrecimento não é só a dieta. Tem a questão do comportamento também. O comportamento dita muito no teu dia a dia. Agora eu quero que vocês me contem. Em qual momento que tu sente mais fome emocional? É à noite? É ansiedade? É quando tá cansada? Me conta que eu quero entender um pouquinho mais. E a gente pode discutir sobre alguns casos também. Quem que quer falar algo sobre isso? Tem gente que tá entrando agora. Depois pode voltar pro início da live para saber mais sobre o conteúdo, tá? Eu recebo os relatos no meu consultório, que normalmente é quando a mulher tá mais cansada, tá? Porque mulher tem isso, né? Normalmente, cuida de todo mundo, cuida de todos, dá conta de tudo e se deixa pra depois. E às vezes, no auge do cansaço, não para pra pensar como que tá pela frente, não consegue se planejar. Então, por isso que uma das coisas que eu bato muito, reforço, explico e ajudo as minhas pacientes a fazerem é organização e planejamento. Quando tu tem organização e planejamento, fica mais difícil de tu sair da dieta sem perceber. E ali também nós vamos programar quando terão essas exceções da dieta, porque elas existem. Então, exceções controladas, perfeitamente possível. Agora, quando há descontrole, é que o bicho pega, né? Então, qual que fica a mensagem, tá, dessa live? Que você não precisa lutar contra a comida. Você precisa entender o que está por trás dela. Certo? Vou deixar um minutinho, então, para quem quiser perguntar alguma coisa. E depois eu vou salvar a live e vou deixar no feed para quem quiser reassistir, tá? Que tá um conteúdo muito, muito bacana, com um passo a passo para vocês colocarem em prática no dia a dia. Certo? Querem saber de algo mais? Então tá. Agradeço a presença de todos. Se surgir alguma dúvida depois, podem reassistir a live e colocar nos comentários que eu continuo daí, então, respondendo, tá? Ó, um comentário. Às vezes eu pensava, tô cansada e mereço algo gostoso, fui nessa de merecer que engordei 10 quilos. É bem isso, né? Então, o eu mereço pode ser de outro autocuidado, pode ser de um banho bem gostoso, pode ser de uma vela aromática, de um chá muito bom, de um livro para ler. Então, desviar o foco de ter prazer só com a comida, né? E para quem tá muito estressada, além de ter uma boa alimentação, a atividade física, gente, a atividade física ajuda e muito nisso também. Tá bom? Então, revejam desde o início, porque eu vi que muita gente entrou aqui, a live já estava acontecendo. Se tiverem dúvida, pode colocar aqui ali nos comentários que a gente continua a conversa por ali, tá bom? Foi um prazer, muito obrigada pela presença. Ótima noite para todo mundo.